Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores de Antônio Prado, em parceria com a OAB, Sucessão Caxias do Sul, tem a honra de realizar esta audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência, oficializada pela PEC 287/2016, que tramita na Câmara dos Deputados. Convidamos para compor a mesa o vice-presidente dessa casa, vereador Nelson Marcon, que nos auxiliará nos trabalhos desta noite. Doutora Graziela Vanin, presidente da OAB-RS, Subseção Caxias do Sul, entidade parceira nesse evento. Presidente da Câmara de Vereadores de IP, nosso colega Paulo Agostini. A presidente da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, Marina Panassolo, também nossa colega que engrandece o nosso evento essa noite. Destacamos a presença das seguintes autoridades: vice-prefeito municipal, senhor Carlos Denardi; presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antônio Prado, senhor Luiz Seron; vereador Vanderlei Sescon; vereador Elias Julian; vereador Alfeu Sabedotti; vereadora Dária Golim; vereadora Cirlei Stedley; Tenente César Antonello, do Batalhão da Brigada Militar; representantes de entidades, dos bancos, enfim, a toda a comunidade pradense aqui presente essa noite. Também aqui um abraço ao nosso amigo Ricardo Balancelli, chefe de gabinete do nosso prefeito municipal. Sejam todos bem-vindos, uma boa audiência profícua a todos. Dinâmica da audiência. Primeiramente, será concedido um espaço de 30 minutos ao Dr. Anderson Ribeiro, da OAB Subseção Caxias do Sul, que fará uma exposição sobre alterações da proposta na PEC 287/2016. Após, será concedido 3 minutos para os vereadores que desejarem se manifestar. Por fim, será aberto um espaço para manifestações do plenário pelo tempo de 3 minutos para cada pessoa que se inscreveu. As inscrições para as manifestações do plenário serão realizadas até o final da fala do Sr. Anderson Ribeiro, e serão limitadas a, no máximo, 20 inscrições. Lembramos aos oradores que os tempos serão controlados, tendo em vista a necessidade de abrirmos espaço para a discussão plenária, por isso pedimos a compreensão de todos. Iniciando a nossa audiência pública para tratar desse tema tão importante, convidamos pessoas extremamente habilitadas a expor informações a fim de subsidiar o debate que poderá ajudar no esclarecimento sobre o projeto da reforma da Previdência, que está sendo debatido no Congresso Nacional. Para isso, contamos com a valorosa contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil e da Subseção de Caxias do Sul. Desde já, agradecemos, e quem sabe aqui abrimos a Câmara para outros eventos que possamos, realizar em parceria. Convido então, nesse momento, a doutora Graziela Vanin, presidente da OAB-RS, Subseção Caxias do Sul, para que faça o uso da palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o vereador presidente dessa casa, Moisés Campanaro, na pessoa dele, estender o cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, a comunidade também. Queria agradecer a abertura dessa casa para realizar esse evento em parceria, e espero sim que seja o primeiro de vários outros, que possamos realizar aí em parceria, sempre com a intenção de esclarecer a comunidade, enfim, trabalhar em conjunto aí, nós temos vários temas que podemos trabalhar. Obrigada, Moisés. Inicialmente, eu queria agradecer também a nossa Comissão de Direito Previdenciário, a doutora Roberta Piva, que está aqui, a nossa presidente da comissão, que, na verdade, essa iniciativa surgiu lá em Caxias do Sul, com a nossa Comissão de Direito Previdenciário, que trouxe a preocupação com a PEC, eles tinham estudado e verificaram que realmente existe a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, mas nos termos em que essa reforma foi apresentada, ela está tirando inúmeros direitos sociais dos cidadãos e ela não pode passar do jeito que está. Diante dessa preocupação, nos reunimos e decidimos, então, fazer uma reunião inicial
com algumas entidades, sindicatos, associações, a Câmara de Vereadores, nos reunimos, e daquela nossa reunião, onde todos estavam conosco, né, unidos nessa preocupação gigantesca com a reforma da Previdência, de lá saiu então a iniciativa de fazer a primeira audiência pública lá em Caxias, que foi um sucesso. Tivemos a participação de mais de 300 pessoas, os 3 deputados federais da nossa região participaram, e foi um momento em que a própria comunidade teve acesso e esteve frente a frente aos deputados para cobrar deles também um posicionamento, um olhar diferenciado. Podemos mostrar a preocupação que se tinha com relação à PEC, e que eles, enfim, estivessem atentos que os cidadãos não estão satisfeitos, e dessa forma essa reforma não pode passar. A OAB do Conselho Federal também já estava trabalhando desde o início do ano. Em 31 de janeiro eles se reuniram com várias entidades em torno. Quem assinou aquela carta aberta sobre a reforma da Previdência foram 160 entidades, sindicatos, associações, foi um número muito grande de pessoas, então, contrárias à PEC. Como eu falei, não é uma contrariedade total à reforma da Previdência. A gente sabe que ela precisa, ela é necessária, mas da forma como foi apresentada, assim, goela abaixo, eu digo, com pressa, sem um estudo, sem buscar a comunidade, sem discutir, sem debater, com a imprensa, com propagandas, assim, ofensivas, outdoors, isso não pode acontecer. Tanto que tivemos na semana passada, através da primeira vara federal aqui de Porto Alegre, uma liminar deferida, então suspendendo todas as propagandas sobre a reforma que estavam sendo vinculadas, com multa diária de R$100 mil ao dia, caso fosse descumprido pelo governo federal. Isso eu tanto até estava comentando com o pessoal ali da OAB, da comissão, que inclusive já se viu o discurso um pouco do presidente mudar. Talvez tenha que mudar alguma coisa e tal. Então, assim, está mudando um pouco de figura. É importante esse tipo de debate, esse tipo de conversa. Vocês vão ter algumas informações ali. Eu fiquei impressionada quando tive acesso a elas. A comunidade precisa saber o que está acontecendo, qual é a intenção dessa reforma e quais as principais mudanças, porque isso vai atingir todos nós. E essa é o objetivo da OAB, de querer, em parceria com outras câmaras. Amanhã temos em Flores da Cunha, na quarta-feira em São Marcos, de realmente levar ao conhecimento da comunidade, e vocês levarem para os familiares o conteúdo dessa PEC, que nós temos que cobrar dos nossos deputados. Foram apresentadas algumas emendas, conseguimos o número de assinaturas necessárias, então elas foram apresentadas à comissão especial, mas nós temos que convencer os deputados a assinar, a votar a favor das emendas, enfim. O trabalho está apenas começando e depende de todos nós. Então, por isso é tão fundamental que a gente debata esse assunto e que as pessoas tomem conhecimento do que fala essa PEC e o que nós não podemos deixar. São direitos que demoraram anos e anos para serem conquistados, e nós não podemos, de repente, de uma hora para outra, jogar todos eles pelo ralo. Bom, eu vou deixar para o nosso colega doutor Anderson, expor para vocês, que aí vocês vão entender a gravidade do que fala essa PEC. Queria agradecer mais uma vez, então, vereador Moisés, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema. É importante que cada um de nós leve adiante as informações que tiverem aqui hoje e realmente cobrem o resultado, o voto dos seus deputados, porque não podemos deixar passar. Obrigada. Obrigado, então. Isso. A doutora Graziela. Essa casa efetuou o convite aos representantes do governo federal para que fizessem a explanação sobre a PEC. Eles agradeceram o convite, mas, vista a grande agenda de audiências que estão sendo realizadas em âmbito nacional, ficaram impossibilitados de comparecer. Assim, para iniciar o debate, né, para que possamos colocar os dois lados aí da moeda, vamos dizer assim, nesse debate da Previdência, passaremos 3 vídeos encaminhados pelo governo federal a fim de esclarecer alguns pontos da reforma, né, naquilo que o governo acha conveniente. Desde já agradecemos aos representantes aí pela atenção, e vocês podem acompanhar os vídeos agora para depois o doutor Anderson fazer a sua explanação.
Se não fizermos nada, a opção por uma não reforma indica uma opção por um aumento de carga tributária muito expressivo ou então por uma redução de despesa em outras áreas também muito expressiva. Dois fatores impõem a necessidade de uma reforma da Previdência para agora. Primeiro fator, o Brasil envelhece muito rapidamente. Hoje a gente tem na faixa de 11% da população idosa, definição demográfica, são 65 anos ou mais. A projeção do IBGE indica que em 2060, essa razão de 11 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa vai passar para algo para mais de 40 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. O segundo ponto que indica a necessidade da reforma da Previdência, mais urgente, é que o custo da Previdência no Brasil já é elevado. Quando a gente soma tudo, INSS, também a Previdência dos funcionários públicos, o custo da Previdência fica na faixa de 11% a 12% do PIB. O que ocorre? O déficit hoje ele é crescente em função de uma despesa previdenciária que, pela própria evolução demográfica, também vai ser crescente. Então, o intuito da reforma não é acabar com o déficit, isso vai ser muito difícil de acontecer, mas pelo menos que se tenha um déficit previdenciário que seja mais ou menos estável ou com uma leve tendência de queda. Então, para a manutenção da própria Previdência, para a manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões, é necessário que haja uma reforma. Se nós não fizermos nada, a gente corre um risco muito grande de ter uma séria dificuldade de pagamentos dos benefícios previdenciários no futuro. É absolutamente impossível fechar a conta. Fecha. Se a gente escolher para o país o caminho da mediocridade. Ou seja, nós vamos ser um país que vai ficar velho e pobre. Nosso sistema previdenciário é um pacto de gerações. Os trabalhadores ativos financiam aqueles que estão em inatividade. Significa que todos aqueles que estão trabalhando hoje recolhem contribuições previdenciárias para sustentar aqueles que estão recebendo aposentadorias e pensões. Quando, no passado, nós éramos um país bem jovem, o número de trabalhadores ativos era muito grande. Acontece que o Brasil mudou para melhor, porque a população está vivendo mais, então a parcela de pessoas idosas está ficando cada vez maior no total da população. Se antes nós tínhamos 9 trabalhadores para sustentar um beneficiário, hoje já são 6, e em 30 anos vão ser 2. Então, 2 ativos vão financiar um inativo. Isso é insustentável. Porque esses 2 aqui, eles contribuem com uma parcela do seu salário. Nos últimos 30 anos, as alíquotas foram subindo. Eram 5%, passaram para 6%, depois 8%, hoje é 11%, varia de 8% a 11%. Também a contribuição das empresas foi crescendo, hoje é 20%. A forma de financiar isso é consumir recursos tributários que deveriam estar direcionados para outras atividades, entre elas o investimento. Investimento não apenas social, que eu chamaria investimentos, por exemplo, em saneamento, em urbanização, em mobilidade, mas também investimentos para melhorar a capacidade produtiva do país e tornar o país mais competitivo. Então, de certa forma, a Previdência está comprometendo a capacidade de gerar riqueza no país. Está na hora de mudar, porque do contrário, o país vai quebrar. Se nós temos hoje, com clareza, um problema gigantesco nas contas públicas, tanto da União, como dos estados, como dos municípios, se você for atrás escarafunchar os detalhes dessas contas, tem um item que claramente se destaca como o de maior peso e o que explica a maior parte dos problemas. Esse item se chama Previdência. Nós gastamos 70% do orçamento da União com apenas 3 itens: Previdência, Assistência, que é uma previdência
sem contribuição, porque na assistência ninguém contribui com nada, e gasto de pessoal. Os outros 30, aí é que entra saúde, entra educação, entram os investimentos, e cada vez mais o 70 está empurrando o 30 para baixo. Antigamente, o 70 era 40. De repente foi subindo, chegou no 70 e o resto teve de encolher. O problema é que hoje o déficit da Previdência Geral do Brasil, que é o INSS, já é bastante elevado em termos de valor. E o que significa que já hoje nós temos de tirar da população, sob a forma de impostos, um valor bastante expressivo para cobrir esse buraco. E o único jeito de financiar uma despesa que cresce tanto é através de um aumento brutal de impostos que, decididamente, a economia brasileira não aguenta. Não tem jeito. Ou a gente resolve isso, ou as próximas gerações vão nos maldizer para sempre, deixar a gente no atoleiro. Registro e agradeço a presença dos vereadores Gelsomir Coraça, de Antônio Prado, e da vereadora Arnilde Sosnowski Krieger, de Nova Roma do Sul. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Anderson de Tomás Ribeiro, integrante da Comissão de Previdência Social da OAB, subseção Caxias do Sul, pelo tempo regimental de 30 minutos. Dr. Anderson. Pode ser tanto da tribuna, doutor, quanto do microfone. À vontade. Ei. Uma boa noite a todos, ao vereador Moisés, cumprimento a todos os vereadores dessa casa e os vereadores da região, doutora Graziela Vanin, nossa presidente da Associação de Caxias do Sul, doutora Roberta Piva, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e a toda a comunidade de Antônio Prado e região. Para nós é uma imensa satisfação estar aqui. Esse trabalho começou de formiguinha, né, lá em Caxias, e essa audiência que nós fizemos lá tomou uma repercussão fantástica, né, surgiu emendas, estamos entrando no interior, já várias cidades estão nos procurando para que a gente trabalhe em outros locais. Então, muito obrigado a esta casa por essa oportunidade que está nos proporcionando. Bom, nós vimos aqueles 3 vídeos e a nossa ideia, pessoal, é transformar essa bandeira quebrada numa bandeira de verdade ao final. É exatamente dessa forma que o governo quer tornar a Previdência Social e os nossos direitos quebrados. Os direitos vão acabar, nós temos situações de pessoas que sequer vão conseguir se aposentar, tendo em vista as novas regras da Previdência. Então, aos pouquinhos, nós vamos tentar desvendar todos esses mistérios. Qual foi a expressão que o economista disse? Escarafunchar, né? Nós vamos escarafunchar, então, e trazer dados como realmente eles são. Vocês devem ter notado em alguns lugares, e agora na televisão parou, até a doutora Graziela comentou, que o governo estava tendo várias propagandas, fez várias propagandas. Esse aqui é um dos outdoors que o governo colocou em aeroportos, onde ele diz aqui no cantinho, ó, Previdência reformar hoje para garantir o amanhã, mostrando claramente que se não se alterar a Previdência hoje, nós não vamos conseguir nos aposentar. E a ideia que o governo utiliza é um método muito antigo, né? Há 2.500 anos, um dramaturgo grego já dizia, né? Na guerra, a verdade é a primeira vítima, e é exatamente isso que o governo tem tentado fazer. Ele tem trazido uma verdade, ele mexe com os números, ele modifica os números da Previdência, mostrando que a Previdência é deficitária. E nesses primeiros slides, nós vamos tentar mostrar para vocês que a Previdência não é deficitária.
ela é superavitária sim. E nós vamos dividido em 3 partes: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade. O primeiro orçamento, que é o da Seguridade, que é o que nos interessa, ele vem o dinheiro do INSS, PIS, COFINS, contribuições sociais sobre lucros, e os 18% da loteria. Esse é o orçamento da Seguridade. Ele é dividido no tripé: Previdência Social, Assistência e Saúde. Primeiro, funcionalismo público está aqui? Não. Funcionalismo público não está aqui. E o governo coloca o funcionalismo público para o cálculo ficar negativo. O funcionalismo público está aqui, nas despesas do orçamento fiscal. O segundo ponto que o governo vem trabalhando é em relação ao aumento das vinculações da Receita da União. A DRU, que era de 20%, foi aumentada em 30%. Ou seja, tudo o que se arrecada aqui, 30% pode ser jogada para o orçamento fiscal da União. Aí eu pergunto, algo que é deficitário se retira para cobrir o custo de outras despesas? Um exemplo muito simples. Se o nosso orçamento doméstico é R$900 e nós ganhamos R$1.000, e o nosso próximo nos pede R$300 emprestado, emprestaremos? Se o nosso orçamento doméstico é 900? Não. Por que então aumentar a DRU de 20% para 30%? No cálculo que o governo apresenta, quando ele diz que ela é deficitária, além de ele incluir o funcionalismo público aqui, ele ainda retira 30% daqui para lá. Bom, aí não fecha a conta mesmo. Mas é correto? É o que diz realmente a Constituição? Não. A Constituição diz que o orçamento é aqui, ó. É composto de INSS, PIS, COFINS, Seguridade Social, assistência, saúde e previdência, acabou. O funcionalismo público não está nesse item. Está aqui. Um dos economistas até comentou, né, que se gasta tanto com o pessoal, mas o pessoal também não está aqui. O pessoal está aqui. As despesas em geral. Então, é fácil mascarar os números. Vamos a alguns números, tá? Esses da Anfip. E aqui é conta facilzinha que a gente aprende lá no colégio, né? Crédito, débito e o que sobra. Pode ser lucro ou prejuízo. Vamos para o ano de 2015. Arrecadou-se no país 694 bilhões de reais. Gastou-se 683 daquele tripé. Previdência, assistência e saúde. Sobrou 11 bilhões, 170 milhões de reais. Onde é que está o déficit? Aí o governo diz o seguinte, para justificar o déficit. Ah, mas o que se arrecada em INSS, se gasta, não se cobre o custo do INSS. Mas então vamos a essa tabela. Essa tabela é só o que se arrecada de INSS e o que se gasta de INSS. Então nós temos aqui o que se recebe, o que se gasta e o saldo positivo. Quanto nós temos? 44 bilhões ainda positivo. Daí o governo, para mascarar esses números, o que ele faz, vereador? Ele coloca assistência social nos gastos. Opa! Se a INSS ele quer cobrir INSS, o assistência social não tem que entrar no cálculo do INSS. A assistência social é os benefícios, por exemplo, LOAS, que é um benefício que realmente não tem fonte de custeio, é uma forma de inserção social, mas ele não pode entrar no cálculo do INSS, porque o dinheiro não vem do INSS, ele vem do PIS, ele vem do COFINS, ele vem das loterias. Mas por que ele coloca? Justamente para tentar acrescentar mais 208 bilhões de gastos para que a conta efetivamente não feche. É fácil manipular números. Tá? Então, ele justamente tem feito isso, modifica os números, joga despesas que não são da pasta na conta das despesas, para dizer a previdência é deficitária. Eu fiz um programa de rádio há uns 20 dias atrás, há 20 dias, e eu estava no programa, tinham 3 economistas, e aí um deles traz uma matéria de um estudioso, entre aspas, e diz o seguinte: realmente a previdência é deficitária em 480 bilhões, porque só no funcionalismo público, o funcionalismo público não entra no gasto. Tá? Então o que entra no gasto, pessoal? Previdência, assistência, INSS e saúde. Só. Todo o restante
são outras classes da União. Aí vocês dizem, mas o bolo é o mesmo. Sim, o bolo é o mesmo, mas então vamos controlar os gastos. Vamos construir estádio da Copa do Mundo com isenção de INSS? Que as empresas não pagaram INSS na época. Tá? Então nós temos que modificar outras situações, mas não vem me dizer que a Previdência é deficitária. Pode justificar que a Previdência tem que ser alterada por outros motivos, mas não que ela é deficitária. Vamos seguindo? Opa. Bom, o INSS, a mudança da PEC, uma das principais, que é a que a gente tem mais receio, é a questão da idade mínima. A idade mínima hoje de 65 anos de idade, com um tempo mínimo de 25. 15 passa para 25. Hoje não tem idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição, o homem fechando os 35, a mulher 30 se aposenta. A aposentadoria por idade, sim, aí sim tem idade mínima de 65 para o homem e 60 para a mulher, mas com 15 anos de contribuição. Agora passa para 25. Mas aí, para justificar, lá no final da PEC vem as justificativas. E o que o governo usa de justificativas? Ele diz o seguinte, olha, o mundo todo, na Europa, a idade mínima é 65 anos de idade. Então, o que tem em vermelhinho aqui, ó, são os países europeus, ou os países utilizados como paradigma, como comparativo. Todos esses países têm idade mínima de 65. E se nós analisarmos que países são esses, nós veremos que tem Finlândia, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca. Não tem Angola, Zimbábue, nem Argentina, nem Venezuela. Ele utiliza, então, países europeus que têm idade mínima de 65 anos para justificar a alteração da idade mínima no país. Ele utiliza apenas, nesse quadro, o Chile e o Canadá como países americanos. Como se pudéssemos, inclusive, o próprio Chile comparar a realidade dos chilenos com um país, com índices já de desenvolvimento europeu. Tá? Nenhum país desses de 65 anos nós podemos equiparar nas mesmas condições socioeconômicas do Brasil. Mas, enfim, ele acaba utilizando. Mas vamos aceitar. Vamos aceitar essa briga e vamos dizer que efetivamente o governo tem razão, que tem que ser 75 anos de idade. Mas então vamos buscar qual é a expectativa de vida desses países que o governo utilizou como parâmetro. O Brasil, esse amarelinho aqui da ponta. O Brasil tem uma expectativa de vida de 75 anos, enquanto os demais países todos passam de 80. Então aí nós já temos um grande problema. Nós vamos nos aposentar aqui com 65 e viveremos 10 anos após estarmos aposentados. E todos os países que foram utilizados como paradigma irão sobreviver as pessoas ainda 5 anos no mínimo a mais do que o Brasil. Podemos comparar o Brasil com esses países, sendo que lá eles vão viver no mínimo 5 anos a mais do que nós? Não, não podemos. Claro, o Japão aqui é fora, né, pessoal? O Japão chega a 84 anos de expectativa de vida, mas se nós analisarmos essa linha aqui, ó, que é a linha do 82, ó, todas acima de 80 anos de idade, e o Brasil aqui perdidinho no meio. Até o Chile, ó, com 81 anos de expectativa de vida. Então, querem comparar uma realidade totalmente europeia, né, querem fazer uma comparação europeia com uma realidade brasileira, e algo que entendemos que é inadmissível. Não bastasse isso, o Brasil é um continente. Tem estados brasileiros que têm expectativa de vida em torno de 70 anos, que é o caso do Maranhão, Piauí, Alagoas, Roraima e Rondônia. Obviamente não temos como fazer uma reforma de previdência estabelecendo leis para cada estado. Senão o pessoal lá de Santa Catarina, com 78 anos, viria se aposentar no Maranhão. Por isso que a lei é uniforme e, ela, obviamente, ela tem que ser padronizada para todo o país. Mas como é que nós queremos criar, né, uma expectativa de idade mínima de 65 quando tem 5 estados da União que as pessoas praticamente não vão nem receber a aposentadoria? E tem vários tantos aí, com 71, 72, só passa a ter 75 anos, pessoal, os estados daqui para cima. Todos esses daqui para baixo têm menos de 75 anos de expectativa de vida.
aqui eu faço um resuminho, né? Quantos anos, peguei um país de cada continente, quantos anos de sobrevida cada país aqui vai ter. No Brasil, 10, que é o primeiro, Chile, 15, Alemanha, 16, Austrália e Canadá, 17, Japão, 18 anos. Tem como fazermos um comparativo? E fica pior, pessoal. Fica muito pior. Feito um estudo na ONU, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, dizendo quanto tempo o brasileiro vive com saúde. Vocês têm ideia quantos anos o brasileiro, até com que idade o brasileiro vive saudável? Não, um pouquinho mais de 40. Tá? Pensemos então que iremos nos aposentar aos 65. O Brasil é esse país rico aqui, ó, em amarelo. Vocês enxergam alguma coisa acima da linha vermelha? 65 anos e meio é a expectativa de vida do brasileiro com saúde. Ou seja, iremos nos aposentar aos 65, iremos curtir nossa aposentadoria 6 meses. Então guardem dinheiro que vocês têm, que vocês terão 6 meses para torrá-lo saudáveis. Tá? Comparem com os outros países, aqueles mesmos países utilizados nos quadros anteriores. O México, com todos os problemas que o México tem, quase 68. O Chile, está aqui, ó, 70. Então, todos eles, sem exceção, as pessoas irão usufruir das suas aposentadorias saudáveis, no mínimo 5 anos a mais do que nós. É correto mantermos a aposentadoria e idade mínima 65? Não. Essa é uma posição particular minha, né? Eu acredito que 60 anos seria uma idade que eu fecharia. Assinaria embaixo. Para nós tentarmos manter os mesmos 5 anos. Há emendas de 60 anos, há emendas de redução para 55, tem emendas que mantém a idade como está hoje, que eu acho que obviamente não vai passar. Uma idade mínima vai passar. A tendência mundial é termos idade mínima. E eu acho que nós temos que ter idade mínima. Mas 65 não, pessoal. E não bastasse só essas situações de nós termos um país com problema de saneamento e saúde deficitária, até esse é um dos motivos que nós não conseguimos viver com mais de 65 anos e meio saudáveis. Nós trabalhamos muito em relação aos demais países. Quer dizer, nós começamos a trabalhar mais jovem. Eu já vou apresentar uma tabelinha da idade que nós começamos a trabalhar, mas nós trabalhamos mais. Né? Pessoal, essa tabela é do IBGE. O quadrinho vermelho, o que tem vermelho, é o percentual de pessoas que começam a trabalhar com menos de 14 anos no Brasil. E o azul com menos de 19 anos. A faixa de 60 anos, 92% das pessoas hoje com 60 anos começaram a trabalhar com menos de 19 anos. Sendo que dessas, quase 70% com menos de 14. Eu pergunto, na Alemanha se trabalha com menos de 14? Na Itália? Na minha faixa etária aqui, ó, dos 30 aos 59, 88% começou a trabalhar com menos de 19, sendo que 47% com menos de 14. Será que aqueles países utilizados na tabela começaram a trabalhar tão jovens quanto nós? Não. Nós começamos a trabalhar antes. Muito antes do que eles. Então nós trabalhamos mais tempo, precariamente, e sequer muitos vão se aposentar. É justo fazermos uma comparação do Brasil com o europeu para justificar uma idade mínima de 65? Não. Nada bate com eles, nada bate com eles. Só o idioma com Portugal. Só. A única coisa que nós temos parecido, né? E obviamente essa cidade aqui é grande, Caxias cresceu porque os italianos vieram para cá, mas assim como na região do Caí vieram os alemães, mas não temos similaridade nenhuma com eles, social, econômica, nada, zero. E aqui é o período, o tempo que se trabalha no Brasil comparado aos demais. Olha o brasileiro aqui, ó. Em torno de 45 anos se trabalha no Brasil. Olha o alemão. 30, 35 na Holanda, França 35, Bélgica 36, Suécia quase 37, 38. Quer dizer, começamos antes, trabalhamos mais. Por isso que nós chegamos nos 65 meia boca. Hã?
Nós trabalhamos muito jovens, pessoal. Nós tínhamos que estar brincando, nós tínhamos que estar estudando, estamos trabalhando. Pensem vocês quando é que foi a primeira vez que vocês assinaram carteira. Vem na agricultura. Que idade pegou na enxada? 8, 9, 10 anos. E aí eu faço uma analogia. Né? Teve uma lei que foi criada ali em 28 de setembro de 1885, lei de sexagenário, onde o negro que chegasse aos 60 anos de idade era liberto. Eu pergunto, será que eles chegavam aos 60? Para receberem a carta de alforria deles e poderem viver a vida deles? Isso aqui foi uma máscara, né? O que os grandes proprietários de terra fizeram lá na época? Eles tinham que sustentar os negros até eles viverem. Né? Então, eles, do sexagenário, o que eles faziam? Libertavam eles, vai trabalhar, vagabundo. Com 60, depois de ter trabalhado duro, nada mais é do que o governo quer fazer conosco. Tá? Fazer com que muitos de nós não irão se aposentar. Meu pai faleceu com 62, não se aposentou. E vocês, obviamente, têm vários conhecidos de vocês que não se aposentaram também. Isso que nós estamos no Rio Grande do Sul. Imaginem no Amapá, no Amazonas, no Acre, né? No Maranhão. Qual é a idade que o pessoal chega lá e vai conseguir se aposentar? E nessas horas a gente não tem que pensar no nós, né? Nós temos que pensar no total, na população como um todo. E aí, pessoal, o governo faz o seguinte, ele faz a venda casada. Ele diz o seguinte, a idade mínima é 65. Mas vocês em algum momento ouviram em algum noticiário nacional de que haverá um aumento da idade mínima proporcional ao aumento da expectativa de vida? Como assim? Acontece o seguinte, haverá majoração na idade mínima no momento em que houver o aumento da expectativa de vida. Hoje, como é que funciona? A cada 3 anos, há um aumento de 1 na expectativa de vida. A regra de transição diz que o homem que tem menos de 50 ou a mulher que tem menos de 45 vai ter que ir até os 65. Quem tiver mais do que isso vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Depois eu vou trazer um exemplo. Então, o homem que tem 49 anos, 11 meses, 28 dias na data da promulgação da lei, vai ter que ir até os 65. Então, vamos fazer uma continha rápida. Faltam quantos anos para os 65? Quem tem quase 50? Vamos arredondar 15. 15 dividido por 3? 5. 5 mais 65? 70. Qual é a idade mínima? 70. Para quem não se enquadrar na regra de transição, vai trabalhar até os 70. Eu vou trabalhar até os 73. Eu pergunto, Anderson, advogado, tem condição de trabalhar 73? Queira Deus que o alemão não bata lá no escritório. Mas se ele não bater, eu vou até os 73. Mas e o mecânico? E o agricultor? E o metalúrgico? Será que vai ter espaço de trabalho no 73? E aquela assim, e a loja? E por quem trabalha no comércio? Vocês já viram alguém atendendo no comércio com 73 anos de idade? Vai ter emprego para essa gente? Isso aqui é uma brincadeira que eu faço só para vocês imaginarem o quanto cruel é essa PEC. Essa aqui é minha filha, tem 10 meses. A idade mínima, então, a Martina vai ter que trabalhar 65 anos, obviamente, né? Se a cada 3 anos aumenta 1, o pedágio da Martina vai ser 21,6 anos. A Martina, linda, maravilhosa, vai trabalhar até os 86. Claro que até lá, pessoal, a Previdência já mudou 85 vezes. Mas, enfim, é para vocês verem o quanto cruel é essa venda casada. Tá? E ela terá somente 68 anos de trabalho. 68, pessoal. É trabalho, né? E aí eu pergunto, será que vai ter emprego para toda essa turma? Quanto vocês acham que é o índice de emprego para quem tem em torno de 65 anos de idade? 10%? Não, menos. 5%? Não, menos. 4%? Não, menos. 3,8%, pessoal. Apenas 3,8% da população com 65 anos de idade tem emprego
formal. Quando se faz uma proposta de emenda à Constituição e se pensa em alterar a vida das pessoas, o governo deveria pensar nisso também? Claro, não é só números. Os números são importantes? São importantes. Mas nós estamos criando algo que vai modificar de forma direta a vida das pessoas. 3,8% é o número de empregos formais para quem tem 65 anos de idade. Pessoal, tem certos setores que só tem gente jovem trabalhando. Ninguém contrata pessoas idosas para trabalhar. O governo vai ter que criar cotas. Sério, vai ter que criar cota. Porque senão não vai ter emprego formal para todo mundo. E nós estamos falando assim, ó, nós estamos pensando, assim, mas é 65, sim, para quem se enquadrar ali na regra de transição, um pouquinho antes. Quem não se enquadrou na regra de transição, pessoal, ninguém, todos os que estão aqui, todos, sem exceção, com menos de 50 anos vai se aposentar com 65. Ninguém vai se aposentar com 65. Quem tem menos de 50, o homem, e 45 mulher aqui nessa sala. Vocês ouviram isso, alguém explicar? Vocês viram o secretário ali da Previdência Social explicar isso? Não, eles não querem explicar. Para eles convém só mostrar números. E a consequência disso. Nem o cálculo da aposentadoria é melhor, pessoal, porque daqui a pouco se o cara vai ganhar um pouquinho mais, não, se é para ganhar mais até eu vou trabalhar. Mas nem isso. Como é que funciona hoje? Hoje pegamos julho de 94 como data inicial, tudo que nós contribuímos, nós vamos tirar fora 20% dessas contribuições. Tá? Então, aqui eu trago um cálculo que eu vou utilizar mesmo para fazer uma comparação real. Um homem com 65 anos e 35 anos de contribuição se aposenta hoje. Pode se aposentar tanto por tempo como por idade. De qualquer forma, o fator previdenciário será o mesmo. Ele vai zerar. Se a minha média é 3 mil, eu vou me aposentar com 3 mil. Porque o fator previdenciário zerou. Com um novo cálculo, eu vou pegar 51%, mais 1% por ano trabalhado. Se eu trabalhei 35, 51 mais 35, quanto? 86. 86% de 3 mil? 2.500? Nem aí fica bom o negócio. Eu vou ganhar R$500 a menos por mês com a nova lei, neste exemplo. Isso multiplicado por 13 meses dá R$6.500 por ano, multiplicado por 20 anos, 130, 140 mil reais, o que eu vou deixar ganhar com essa nova reforma. Tem economia para o governo? Tem, mas quer pagar a conta? Quem sempre pagou, né? E aí eu pergunto, né, eu estava conversando com a doutora Roberta antes, né, que até nós estávamos comentando que o volume de trabalho no escritório está muito grande. E justifica-se, né? 30% foi o aumento da procura das aposentadorias. Aí eu pergunto para vocês, mas será que esses 30% foram todos dos escritórios de advocacia? Não, porque nós continuamos com o carro popular. Vão tudo lá no INSS. E aí eu pergunto, de que jeito o pessoal do INSS encaminha as aposentadorias? De qualquer jeito. Eles não têm o mesmo cuidado, por melhor que seja o servidor, pessoal. E tem bons servidores. A agenda para Caxias está setembro já. Setembro! Às vezes nem tem agenda. É isso que o governo quer. Desespero. Que as pessoas vão lá e encaminham as aposentadorias. Aí vão ganhar 12, o cara está ganhando 1.800 porque acha que está fazendo um grande negócio. Quando na realidade ele já tem o direito adquirido, ele tem direito a ganhar os 2.000. Ele tem que ir atrás de alguns outros documentos, que ele não vai porque ele está com medo. Porque se entra a reforma, ele vai perder os direitos. Não é assim. Os números estão mostrando, eles estão conseguindo fazer exatamente o que querem. Média das aposentadorias, pessoal, 1.255 é a média das aposentadorias hoje. 2/3 da população brasileira ganha salário mínimo. Quantos de vocês aí, pais, tios, conhecidos, até vocês se aposentaram com 5 salários e ganham 2 hoje? Quantos reclamam? E vai continuar. Por quê? Porque o aumento do salário mínimo não é com o mesmo reajuste dos aumentos das aposentadorias. Há uma defasagem todo ano, quer dizer, a gente perde o fator previdenciário, nós vamos perder na idade mínima e ainda não tem um reajuste condizente ao próprio aumento do salário mínimo. Nada. Aí vocês vão perguntar, se não tem uma notícia para me dar boa, eu disse, não tenho. Não tenho, nenhuma. Eu queria dar uma só, uma.
nenhuma. Não tem notícia boa essa reforma da Previdência. E vamos seguir. Se tivesse tempo, nós falávamos 2 horas aí, mas meu tempo está quase indo. Vamos lá, aposentadoria especial. O que diz hoje a aposentadoria especial? Regra total. Basta com que eu tenha contato com um agente nocivo para ter direito à aposentadoria especial. Um frentista trabalhando no posto de gasolina, um médico numa UTI de hospital, um mineiro numa mina de carvão. Agora não. O frentista vai ter que provar que pegou câncer da pele. O metalúrgico vai ter que provar que ficou surdo. E o médico vai ter que provar que pegou uma hepatite C. Provar a doença, não tem aposentadoria especial. Acabou a aposentadoria especial. É isso que nós queremos? Como é que fica todo o nosso setor de metalurgia? Como é que ficam os médicos, o pessoal da área da saúde, os garis? Acabou. Os mecânicos? Acabou. Não tem mais aposentadoria especial. Professores, vocês imaginam uma professora com 65 anos cuidando das crianças de 7? De 8? Uma coisa é uma professora de 65 anos na universidade. Ela dá de relho na gurizada. Mas em 7? No parquinho? Não tem como. Não tem como equiparar a idade do professor. Acaba a aposentadoria do professor. Os agricultores, mesma situação. Pensão por morte. A pensão foi criada alíquotas, né? Foi criada uma cota fixa de pensão, parte de 50% com 10% para cada dependente. Mas aí eu pergunto, por que 50 mais 10, se hoje a média da família, se cada família tem em média 1,6 filhos, vamos arredondar para 2 filhos, mais o cônjuge sobrevivente, são 3 dependentes. 50 mais 3, 80%. Mas ninguém chega no 100%? Pela média, não. E por que se o governo, se a coisa é social, por que não criar algo efetivamente social, em que todas as pessoas possam usufruir de uma pensão, ao menos por um determinado período de 100%? Não, ele criou 50%, para que ninguém entre. Porque se a média da família são 3 pessoas, deveria ser 70, e não 100. E não 50, como eles querem propor. Os agricultores, eu adiantei, me atrapalhei ali na tela, né? Os agricultores também, hoje todo mundo com 65. Né? A regra atual é 60 para o homem e 55 para a mulher, com 15 anos de campo. Agora é 65 e 25, homem e mulher, de forma indistinta. Sendo que 70% pessoal das mulheres e 78% dos homens começam a trabalhar com menos de 14 anos de idade, de 15. Será que em condições nós vamos chegar lá? Os atuais hoje, que vão chegar nos 70, será que vão estar com o mesmo pique? Benefícios por discapacidade. Parou o tempo lá? Me deram uma chance? Posso continuar? Tá, estou finalizando então. Benefícios por incapacidade, pessoal. Como é que vai funcionar agora? Aposentadoria por invalidez, só 100% se ela for decorrente de acidente de trabalho. Então o cara tem que ter perdido o braço lá na firma. Só que o vizinho dele pegou um câncer, que não é oriundo do trabalho, ele vai se aposentar com 51 mais 1%, 51% mais 1% por ano trabalhado. Então imagina um jovem com 7 anos de trabalho, com família para sustentar, pega um câncer, ele vai se aposentar com 58%. Quando que o vizinho, que pegou um câncer oriundo do trabalho, vai se aposentar com 100%. É correto fazer essa distinção entre as aposentadorias? Não. Mas por que o governo diz que essa é 100%? Porque se é oriundo do trabalho, de quem que ele vai cobrar a conta? Da empresa. Porque a culpa foi da empresa ele ter pego câncer. Quer dizer, ele aperta, mas não é ele que paga a conta, ele terceiriza a conta. Eu vou finalizar. Vou passar mais... Vocês devem ter visto, né, várias pessoas sendo chamadas pelo INSS para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Aqui no Rio Grande do Sul já está em 90%. Né? O indeferimento dos benefícios. E as pessoas chegam lá, de cada 10 que chegam lá no INSS, 9 estão aptos. Aí tem algumas regras de transição, que o governo dá regra de transição apenas para poucas pessoas, pessoal. A quem interessam as mudanças, você deve ter visto aí que a reforma da Previdência, o aumento do número de propagandas da Previdência privada.
Algumas medidas estão sendo discutidas judicialmente, ó, interpondo várias ações. Uma delas foi a criação da CPI da Previdência, que já tem o número mínimo de assinaturas. Nós vamos começar a ouvir as contas da Previdência, vão começar a aparecer. Foi meio corrido, né? Isso aqui a gente geralmente fala em 1h30, tá? Eu tive que acelerar, mas, obviamente, a gente tem que respeitar o tempo. Lembra como é que começou lá a bandeira do Brasil, e é assim que nós queremos finalizar. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, pessoal, nós não vamos chegar lá. Né? A nossa intenção é que, a nossa preocupação não é o governo espernear, mas sim o nosso receio é que nós fiquemos calados. Eu acho que essa alternativa, essa possibilidade que a Câmara de Vereadores tem dado para nós, a OAB também, é uma forma de nós pensarmos, sairmos daqui, pensarmos e vermos exatamente o que eu, Anderson, o que eu, José, o que eu, Maria, posso fazer para entrar na história desse país. Porque eu não quero que a minha filha se aposente com 86 anos de idade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson de Tomás Ribeiro, pela excelente explanação. Queria cumprimentar também aqui a doutora Roberta Piva e o doutor Rudimar Borgliato, representantes também da OAB de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos também à nossa Casa Legislativa. Nesse momento, eu passo a palavra agora aos vereadores previamente inscritos para tratar do tema. Como temos um pouco de tempo ainda na nossa audiência pública, então de 3 para 5 minutos as considerações dos vereadores. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Cirlei Stedley, por até 5 minutos, então. Na verdade, eu abro mão porque eu fui esclarecida sobre esse assunto lá na audiência pública de Caxias. Então, na verdade... Ok, obrigada, vereadora Cirlei. Então, abrindo mão do seu espaço. Próximo vereador inscrito, vereador Alfeu Sabedotti, por até 5 minutos. Pode usar o microfone aqui, Alfeu, sem fio, ou da tribuna, como preferir. Boa noite, senhor presidente e demais autoridades aqui constituídas, né, como o paradense, da região. Bom, eu, na verdade, aqui nessa casa, como vereador, eu fui o primeiro a me manifestar já há algum bom tempo. Falei alguma coisa aqui na tribuna, no meu espaço, falando que esse ano ia ser o ano da discussão da Previdência. Eu lá, na verdade, eu sou doutor. Então, na verdade, assim, eu acho que realmente as reformas e as coisas no Brasil e no mundo, elas deveriam ser pensadas, né? Mas pensadas de maneira correta, com estudo, na verdade, com tempo, né? Na Europa demorou 10 anos, eu dizia aqui, demorou 10 anos, né? O estudo lá demorou 10 anos. E aqui no Brasil as coisas acontecem na noite e já querem, sonho de noite acontece de dia, né? Querem resolver as coisas tudo na correria. E isso é uma coisa bastante preocupante para nós. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e que as coisas aconteçam, sim, mas de maneira que a sociedade brasileira possa se aposentar e possa usufruir dessas coisas. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos. Que nem falou aqui o advogado, a gente começa cedo na colônia. Eu com 9, 10 anos tive que arar terra. Dessa forma, tenho 48 anos, eu não vou me aposentar. É difícil, sabe? As coisas são difíceis. Então, na verdade, a gente se preocupa. A pensão que a mãe recebeu nos ajudou naquele tempo. Sabe? Depois se aposentou, acumulou as duas, mas no final da vida dela, as duas aposentadorias mal e mal dava conta de manter ela. Essa é a verdade. As duas. Porque um ia só para remédio. Né? Um ia só para remédio. E o resto para se manter. Comida e outras coisinhas, né? Na verdade. E a agricultura, se não tiver, temos aí o presidente, sabe quanto foi lutado para conseguir um salário? Numa época era meio, né? Então, quanto foi lutado? Eu lembro, a mãe foi no Gigantino, em Porto Alegre, na luta, na época, para se conseguir um salário. Então, é difícil de chegar assim no momento, e uma notícia que esse governo que está aí, na verdade, não é diferente do que foi caçado.
Né? Temos um governo instalado no... Em 2005, se não me engano a memória, o Lula apresentou a mesma proposta. Muitos não sabem disso. A mesma proposta que está aí hoje. Só não foi para frente por causa do Petrolão. Não, do Mensalão. Por causa do Mensalão, não Petrolão. O Mensalão, que surgiu logo depois, eles retiraram. Começou lá. Então, esse governo que nós tínhamos instalado, um governo de poder ficar no poder, só poder. Desgraçou o Brasil. Estamos aí. E a agricultura que ainda sustenta o país, o agronegócio. Então, eu acho que cada um faz a sua parte. Eu agradeço esse espaço, né? E espero que as autoridades, as pessoas lá que estão em Brasília, os deputados federais, e nós, com os nossos de cada partido aí, que haja uma mudança, mas uma mudança justa para se ter previdência de verdade. E que o país ande no caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alfeu. Informamos a todos que está sendo produzida uma carta, então, a respeito dessas considerações dessa audiência, que será remetida às autoridades federais, deputados, senadores, enfim, a quem quer seja interessado esteja à frente dessas reformas aí, para que a Câmara também possa se posicionar referente a esse assunto e que todos podem assinar essa carta ao final da nossa reunião. Passo agora a palavra ao vereador Ney Marcon por 5 minutos, nosso vice-presidente da Câmara de Vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos convidados especiais dessa noite. Boa noite a todos citados no protocolo, citado pelo nosso presidente da casa. Foi de grande importância essa presença de vocês aqui. E o doutor Anderson, sim, com a sua explanação, e completo até o que a vereadora Cirlei falou, que a gente teria tantas perguntas e ao mesmo tempo foi tão esclarecedor que nos deixa preocupados. E outro dia falando, a gente se preocupa aqui no Brasil porque quando são atitudes do governo que vão favorecer o povo, demoram um monte para serem resolvidas. Elas vão para a votação, voltam e não resolvem nada. Agora, quando são para prejudicar o povo, é o nosso medo e vai correr muito ligeiro. Não que nem nos países europeus que duraram 10 anos, foi discutido, foi avaliado. Aqui foi uma avaliação do governo, numa avaliação do povo. E essa realidade mostrada ali, agora mudaria toda a situação. As pessoas nem imaginam que é dessa forma, como foi apresentada pelo doutor Anderson. E aí nos preocupa bastante, doutor. E eu acho que essas movimentações que estão sendo feitas, foi feito em Caxias, e a casa hoje aqui, oferece isso para que a população pudesse também assistir. E a presença de vocês aqui elucidando todo esse fator que nos preocupa, pois eu também entro nessa faixa. Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha família. A gente, mesmo na cidade, aqui é uma cidade pequena, aqui todo mundo trabalha cedo. Não é só no interior que se trabalha cedo, na cidade também se trabalha cedo. Eu com a minha família, que ela tinha comércio e companhia, nasci trabalhando já ali. E fui começar a recolher, claro, lá numa idade mais adiantada, né? Mas por trabalho, foi cedo também. E vou penar para me aposentar. E se entrar todas essas faixas etárias ali, com que vida? A pior parte, ainda acho, que como o trabalho é árduo, a gente chega morrendo na aposentadoria. Plano de saúde consumiria quase todo o nosso rendimento. Eu vejo pelos meus pais, que meu pai se aposentou no mesmo parâmetro que tu falaste. Ele pagou para 10 salários a vida inteira, se aposentou lá com, não sei, com 80% e não sei o quê. Ele está com 2,5 salários. 2,5 salários hoje, 900 dá 2.700. Nem isso. E ele só de Unimed paga 1.000, fora mais alguma unidade. Meus pais, um tem problema de coração, outro tem não sei o que, normal, né? Todo mundo chega balhado, né? Então 300 tipos de remédio para comprar, gasta-se tudo o que você tem só para poder se manter. Depois vamos ver se sobra para comer. Então é preocupante, sim. Eu acho que esses movimentos que começaram hoje, e a vereadora Cirlei vem a todas as reuniões da casa comentando, preocupada, nós também, né, vereadora? Pois realmente, com os números que a gente viu, é
desesperadora a situação do brasileiro. É para assim, se eles aprovarem logo isso aí, nós temos que, sei lá, mudar de país, eu acho. Mas eu ainda acho que o Brasil é um país bom. E se nós começarmos movimentos que têm explicação correta para o povo, e o povo toma essa posição, quem sabe, doutor, nós conseguimos manter pelo menos, ou talvez alguma mudança, como o senhor disseste. Alguma mudança sim, a gente sabe que pode ter, mas não com um monte de mentira, e não com um monte de sacanagem querendo tirar o pouco que a gente nos resta, que aí sim é tirar o resto da dignidade do povo brasileiro. Então, agradecemos imensamente a presença de vocês, e eu torno a dizer que a nossa preocupação que vem rondando a casa, ela se concretizou após a apresentação de toda a sua explanação, nos deixou muito mais preocupados ainda, né? Então, com certeza, somos parceiros no que precisar, a casa estará sempre de portas abertas, os vereadores aqui colocando-se à disposição para tudo que for possível, para nós ajudarmos ou tentarmos mudar o caso. Um dos motivos principais, eu acho que cada vereador deve saber, e o vereador Alfeu comentou, nós temos que chegar nos deputados. Nós temos que chegar nas nossas bancadas, nos deputados, nós temos que alertar. Que é ali o caminho. Quem vai votar não somos nós, serão eles. Então, se nós cobrarmos, se nós fizermos tivermos essa atitude, a mesma coisa dizia sempre o presidente da SIC Serra, nós temos que cobrar do deputado as atitudes, porque é lá que eles vão decidir, e depois que foi decidido, só nos resta pagar a conta ou esperar, né? Obrigado. De imediato, passo a palavra à doutora Roberta Piva, pela OAB Subseção Caxias do Sul, pelo tempo de 5 minutos. Tanto da tribuna, doutora, quanto do microfone. Bom, boa noite ao presidente e cumprimento as demais entidades. Então, eu estou aqui representando a Comissão de Direito Previdenciário de Caxias do Sul. Então, a nossa comissão vem fazendo um trabalho em conjunto com a OAB, que é esse de levar ao povo, à população, o conhecimento das verdadeiras mudanças que estão tirando vários direitos sociais que se conseguiu lutando por anos, né? Então, nós estamos montando um comitê. Isso surgiu na audiência pública de Caxias. Esse comitê está sendo formado por vereadores, por representantes de entidades, tá? Então, queria convidar quem tem o interesse daqui em participar, com o objetivo de buscar um comitê apartidário, tá? Com o objetivo de buscar a aprovação de emendas que estão sendo apresentadas para que essa reforma não passe, tá? Da forma que está sendo proposta. Então, nós vamos passar a folha para vocês, quem tem interesse em participar, que está representando uma entidade, ou os vereadores da casa, para colocar os dados para a gente, que nós estamos organizando uma reunião em Caxias, então, para começar a se fazer um trabalho para aprovação dessas emendas. Obrigado, doutora Roberta. Com certeza algum vereador aqui da casa participará dessa comissão aí. Aquele que também se achar em condições de fazer esse trabalho pode comunicar aqui à mesa para que possamos encaminhar o seu registro. Passo a palavra agora ao doutor Pedro Ribeiro, advogado aqui de Antônio Prado, pelo tempo de 5 minutos, doutor Pedro. Doutor Pedro também é vereador aqui dessa casa, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar nos últimos 4 anos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutora Graziella, presidente da OAB. Doutor Anderson, muito prazer em lhe ouvir. Uma apresentação brilhante, e justamente pelo brilhantismo da sua apresentação, só nos resta agradecer os esclarecimentos todos, parabenizar a OAB por estar tomando a vanguarda nesse movimento, e, assim como ressaltou o vereador Nelson Marcon, temos que mobilizar as nossas lideranças, mas não só os vereadores têm que fazer isso, ou a OAB tem que fazer isso. Cada cidadão vai precisar se movimentar, se mobilizar para que essa reforma não passe do jeito que foi proposto. E temos que chamar a atenção, né, doutor Anderson, que
os mecanismos, os meandros, os caminhos lá dentro do Congresso Nacional para aprovar as coisas rapidamente, para aprovar as coisas veladamente, né, apressadamente, são muitos. E se nós não tomarmos cuidados e tomarmos as ruas, inclusive, para mostrar a posição da comunidade, da população, nós vamos ficar só vendo o bonde passar. Então nós precisamos nos mobilizar. Nós fomos para as ruas quando queríamos evitar um aumento de passagem de ônibus. Agora não é uma passagem de ônibus, é a passagem da nossa vida que nós temos que zelar, que preservar. Então vamos nos mobilizar para isso. E então, pelo brilhantismo da sua apresentação, não há acréscimos a fazer, a não ser lhe agradecer mesmo e que o senhor seja o arauto mesmo aqui na nossa região de notícias para mobilizar realmente a população, né? Porque o que mais preocupa é não querer fazer reformas, é querer fazer reformas em cima de sofismas, reformas em cima de falsos argumentos, reformas em cima de números providencialmente equivocados ou provocadamente equivocados, né? Nós precisamos de colocar as coisas às claras para definir os rumos. Agora, não mostrar um déficit a partir de colocação de despesas que não são daquela rubrica, ou destinar o pagamento de outros servidores, por exemplo, como se saísse isso da Previdência. Então, parabenizar mais uma vez a OAB. A OAB tem sempre estado à frente dos grandes debates, das grandes questões que importam o Brasil. A OAB é uma das precursoras em todas as questões que precisam que a comunidade acompanhe de perto. Então, meus parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Chamo agora o senhor Luiz Seron, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antônio Prado. Com a palavra, por 5 minutos, senhor Luiz. Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Câmara, Moisés Companheiro, doutor Ederson. Nós estivemos em Caxias, naquela audiência pública, também assistindo. E a doutora Graciela Vanin, não sei se é parente ou filha do doutor José Carlos Vanin, primeiro assessor jurídico do Sindicato de Antônio Prado. Isso lá nos anos 70, acho que tu nem tivesse nascido, talvez, né? Que eu conheci ele, que trabalhou em Antônio Prado longos anos, e depois no Sindicato de Caxias. Bem, para nós, é um desafio muito grande. Nós tivemos mobilizados desde o mês de junho até a semana passada. Fizemos 5 grandes manifestos aqui a nível de Estado. Nós fizemos o último, na sexta-feira passada, isso em Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios. 2.500 agricultores desfilaram ali nos ministérios e no Palácio do Planalto, contra a reforma da Previdência. Por quê? Veio atingir a pequena categoria de agricultores e trabalhadores urbanos, os que menos recebem, né? O que menos recebe salários, né? Salários pequenos, no caso, e que penaliza cruelmente, né? Principalmente os trabalhadores rurais que costumam trabalhar. Eu já sou aposentado há vários anos, né? E começaram a trabalhar 12, 13 anos até antes daquele tempo. E posso até contestar essa lei que tem ali, que não pode trabalhar entre 18 anos, porque todas as semanas no sindicato vem filhos de agricultores que trabalharam na cidade, estão trabalhando na cidade, averbar o tempo de serviço rural desde os 12 anos. Por que está valendo agora também vale? Desde os 12 anos averbando aquele tempo de trabalho. E o sindicato é obrigado a dar uma declaração, porque tem provas de atividade que trabalham com os pais. Nada contra isso. Bem, o que acontece é o seguinte: nós conseguimos a primeira aposentadoria em 1971, de meio salário mínimo só para os homens.
e a mulher, se ficasse viúva, receberia 50%. Depois, em 88, a Constituição de 88, um grande manifesto dos sindicatos, a nossa federação, FETAG e CONTAG, conseguimos aprovar, então, a aposentadoria especial dos 55 às mulheres e 60 aos homens. 15 anos de contribuição, que tem mais disso tem, né? E o que querem hoje nos tirar? Desvincular principalmente a aposentadoria especial do salário mínimo, que poderá não se receber o salário mínimo futuramente. Também que se o governo levasse em conta a isenção que deu para grandes empresas, que cobrasse a isenção que deu, né? Cobrasse quem está sonegando os impostos, principalmente o fundo rural, que é descontado 2,1% de todos os produtos agrícolas, que não está sendo recolhido por algumas empresas. E também que levasse em conta que o 2,1%, depois tem o frete, o caminhoneiro que vai fazer, que vai pagar imposto, tem a empresa que vai industrializar o produto, esse produto vai para o supermercado vai pagar impostos, e ali vai longe, vai muito mais do que isso ali, acho que 8 ou 10%, né? Então a arrecadação é grande, né? E nós sabemos que não deve ser isso que o doutor nos mostrou em termos de informações, realmente é isto. Está sendo usado 30% da receita da Seguridade Especial, né, para desviar dinheiro público, assim, do governo está usando em outros setores. Então, assim, o que está levando em conta que uma boa parte dos municípios do nosso Brasil, e também nosso Estado, a renda dos benefícios da aposentadoria rural, embora seja um salário mínimo, às vezes ela é quase igual ou maior do que a arrecadação do Fundo de Participação dos municípios. Tem alguns municípios que a arrecadação é maior até. E isso segura o agricultor, o trabalhador rural, garantias de ficar no meio rural, porque além do pouco salário, eles até comprar o combustível para o trator, porque ele continua trabalhando, não é porque chega a 60 anos que deixa de trabalhar, né? Então nós somos assim favoráveis que essa casa veja assim, com bons olhos os vereadores que estão aqui, as autoridades. Nós temos 31 deputados federais que são gaúchos. Vamos chegar nesses ali, caminhar um ofício pedindo o apoio. 3 senadores nós temos aqui do Estado, né? 3 senadores no Estado que também se comprometam, né? Nós temos lá em Brasília, nossos representantes, mais de 500 deputados federais, 250 são lá do Nordeste, né? Que são os mais atingidos, acredito, porque também, se for aprovado esse sistema ali, vai ter que ter uma contribuição de cada cidadão, cada agricultor, que passa dos R$500 por ano, né? Que muitos não têm recurso para pagar isso, né? Em outros estados estão pior do que nós, né? Então nós pedimos o apoio de toda essa casa, né? Que se movimente, e os urbanos também, que são atingidos também, os urbanos, professores, né? Não sei, eu não vi muitos manifestos dos urbanos, nós fizemos 6 manifestos até semana passada. Foram mais de 50 mil pessoas que foram para as ruas. Nós fechamos ruas, fechamos a agência do INSS, Receita Federal, a semana passada, lá em Brasília, foi fechada, né? Que se manifeste porque a coisa está andando de galope ali. E o governo está atropelando as coisas, quer aprovar isso. Mas se está notando que ele está perdendo um pouco de força. Você nota assim que os movimentos sociais, no dia 15 teve grandes movimentos, ali se nota que o governo está enfraquecendo um pouco. E vamos trabalhar. Quando que vem tem eleições? Acredito que eles não devem se expor tanto assim, né? Então peço apoio a todos vocês, obrigado a vocês, o apoio que nos trouxeram aqui conosco, né? E continue esse trabalho. Obrigado, senhor Luiz Seron, sempre participante, sempre ativo aí na luta do direito dos trabalhadores. Convido agora a vereadora Marina Panassolo, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, pelo tempo regimentado de 5 minutos, Marina. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente Moisés, eu cumprimento todas as autoridades e entidades mencionadas no protocolo, bem como cumprimento também a toda a comunidade aqui presente hoje. E agradeço também ao convite, agradeço imensamente por ter me convidado à participação e também a compor a mesa junto com as autoridades. A minha inscrição é para a explanação que eu sou totalmente contra essa proposta de previdência. Uma porque eu penso, faço as contas de que eu vou me aposentar com no mínimo 70 anos de idade. Mas daí eu penso que eu sou advogada
sentenciada. Quando eu não fizer mais parte da mesa dos vereadores, eu posso voltar à ativa. E então, quem sabe, provavelmente, eu tenha condições de contribuir com uma previdência privada. E aí tá tudo bem. Tá tudo bem para mim. Mas e para os professores, para os operários, para as empregadas domésticas, os trabalhadores rurais? Será que está tudo bem? Será que tantas classes trabalhadoras têm condições, sobram algum dinheiro no final do mês para contribuir com essa mesma modalidade que eu? E ainda assim, os empresários bem-sucedidos, até quando, né, nessa condição? E os seus filhos, netos? Até quando vão ter a condição? E eu mesma, com 70 anos, eu ou outros, que condições físicas, psicológicas, como bem colocaste o Dr. Anderson, terá de inserir-se no mercado e continuar trabalhando. Então eu penso, será que os legisladores não têm a capacidade de pensar mais no coletivo do que somente no próprio umbigo? E se eu tenho uma proposta, não tenho uma proposta, muito menos pior que essa. O que eu proponho é que agora o governo debata com a população, que ouça, que venha querer saber quais direitos a gente não abre mão. Porque até agora a única conversação, a única comunicação que se tem é as propagandas na televisão, nos outdoors, que diz que a reforma é necessária. Mas não fala que essa reforma é uma atrocidade. Chega a ser desumana ainda mais para aquela classe, para as pessoas que nem sabem como que é essa reforma, o que vai acontecer. Então, saio daqui hoje ainda mais decepcionada, por cair a ficha mais uma vez, né, do que está acontecendo, mas, por outro lado, feliz em ver que tem tantas pessoas levando à frente esse trabalho, construindo movimentos, fazendo enfrentamento, e que continuemos, né, que tenhamos força para levantar do sofá e não aceitar as propagandas, lutar. Né? Então, esse é o meu posicionamento. Obrigada pela participação. Obrigado, Marina. Quem agradece a presença sua e do vereador Paulo, também aqui representativo do IP, é a Câmara de Antônio Prado, com certeza. Agora, com a palavra, nosso conterrâneo aqui, pessoa do comércio da cidade, senhor Geraldo Tchepo, por até 5 minutos. Obrigado, Geraldo. Então, abriu mão da sua fala. Próximo inscrito, o senhor Volmir Alciton, pelo Conselho Tutelar de Antônio Prado. Por até 5 minutos, Volmir. Quero fazer algumas considerações. Não usar o microfone. Consigo falar? Estão me ouvindo? Peço desculpas se colocarei alguma expressão inadequada. Essa PEC, ela é complexa, sem dúvida. Até porque ela está quase colocando aí uma divisão social, da questão dos públicos com os do INSS comum. Não vou entrar nesse assunto. Na verdade, minha preocupação é a discussão do simplesmente ser contra. É lógico que é uma aberração alguns detalhes aí, sem dúvida. Mas que o Estado brasileiro precisa fazer alguma reforma à Previdência, devido a algumas, direi eu, anomalias que existem no sistema, não tem dúvida nenhuma. Tá. Colocarei alguns detalhes que eu acho que é importante, que não está sendo colocado na sociedade, seja nas entrevistas, digo lá, diretamente. O problema não é a Previdência, que tenha 200 bilhões de prejuízo. A Previdência não foi criada para dar lucro. É uma questão social. O governo que pegue 0,5% dos impostos, que faça uma PEC e diga 0,5% é Previdência. Como tem 25% para a educação, 15% para a saúde. Seria fácil. Está resolvido. Mas não é isso que eu quero dizer. O problema do país que está quebrado são os juros. 3 trilhões e 300 bilhões de dívida pública. São quase 400 bilhões que o Estado brasileiro sequer tem para pagar esses juros anualmente. Só de juros. A previsão da dívida pública para o fim do ano é 3 trilhões e 700 bilhões. O ano que vem vai precisar de mais de 500 bilhões para pagar juros. E o governo não tem esse dinheiro. Pega no mercado, no sistema financeiro. No Itaú, no Bradesco, no Citibank e outras coisas. Não vou entrar em detalhe.
Então, na verdade, o problema que o governo diz, o governo quebrou, é por outra coisa, ninguém está dizendo. Até o seu Meirelles. E a sociedade, desculpe, a própria OAB não ouvi até agora colocar essa questão. Vamos dizer, como disse alguns, essa distorção. A Previdência é problema? É sim. Alguma coisa tem que ser feita porque existem distorções. Na questão, eu não vou entrar no detalhe, é complexo. Na questão pública, que tem algumas anomalias gritantes. A própria questão que não foi colocada do sistema militar já está aprovado isso. Que o governo não quis mexer agora no abelheiro. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Outra coisa, o INSS, são 100 milhões de contribuintes do sistema comum, geral, né? Mais ou menos, do INSS. 70% recebe apenas um salário mínimo. 15% que vai a 85% vai de 1 a 2 apenas. 8% recebe de 1 a 3. E 4% vai de 1 a 4 salários. Total de 93% de todos os pensionistas ou aposentados, mal ou não chegam de 1 a 4, conforme essas divisões. Não é aí o problema do país, de forma alguma. Então, eu quero colocar essa minha constatação, que na verdade o problema do país não é a Previdência. Não é. O problema do país hoje, principalmente, é o tal dos juros, que o governo não está conseguindo sequer pagar os juros. Ele pega empréstimo, tipo qualquer cidadão aí que pega lá o novo empréstimo para pagar o antigo. Tá, o país, trocando miúdos, quebrou. Eles querem agora jogar nas costas da população mais simples o peso da dívida pública aí. Não é por aí. Eu quase me fugi alguns itens, eu tinha 5 ou 6 itens, eu sou tão rápido que... Mas volto a dizer, a questão da Previdência, o INSS está aí provado que a maioria não recebe quase nada. Não é ali o problema. Essa questão do 49 anos de contribuição é uma loucura. O 65 também é um tanto exagerado. Né? Mas aí, alguns, eu peço aqui também licença e peço desculpas, não estou aqui para atingir quem quer que seja, a gente já está sentindo que alguns setores da sociedade estão se aproveitando dessa aberração do tempo de contribuição e o tempo de idade, para de repente fazer uso, para simplesmente, no meu modo de ver, dizer não à reforma. Acho que é um erro, como cidadão. A reforma, alguma precisa existir, porque tem coisas que não podem continuar. Agora, do jeito que está, não. Está um pouco forte demais o troço aí. E sem dúvida tem que a sociedade vir e discutir, né, junto com os seus deputados, e aqui eu faço uma brincadeira, séria, mas brincadeira, que antes da gente pedir uma emenda parlamentar, a gente consiga um voto do parlamentar contra a reforma da Previdência. Que eu acho que é muito melhor do que, com todo o respeito e mérito, para onde vão as emendas parlamentares. Mas muitas vezes as emendas é que o governo tem os deputados na mão para fazer o que o governo quer. E sem entrar em discussão de qual governo. Outro detalhe da questão que não está vindo à tona na imprensa é essa questão também do... Me fugiu um pouco aqui o assunto. Terminou o tempo? Então, deixa por assim mesmo. Obrigado. Obrigado, Valmir, pela participação. Próximo inscrito é o... Júlio César Barizon, por até 5 minutos, nosso suplente vereador aqui pelo Partido Progressista. Alô. Boa noite, presidente, boa noite a todos, palestrante. Não tinha pedido num primeiro momento a tribuna, porque amanhã de noite ocuparei no espaço da ATRAF para um manifesto aqui, convido a todos a que participem, que é um manifesto, um ato de repúdio a essa previdência. Nós vamos fazer um ato pacífico aqui, pedindo ao presidente, se possível, que encaminhe junto com a assinatura o nosso ato amanhã de noite. Mas decidi no decorrer, porque no último vídeo que eu assisti aqui encaminhado de Brasília, não lembro do senhor que falou, ele falou que o que será das novas gerações, o que vão falar de nós as novas gerações. Eu vou dizer para ele, não ferra, gente. Desculpe o termo. A gente não precisa que eles votem essa previdência da maneira como ela está. Eu vou ser pai da minha segunda filha agora em junho. Eu já estou trabalhando para que ela não precise se aposentar. Eu não acredito que a mudança do jeito que está vai ser benéfica para todos. Mudar sim, mas não da maneira como eles querem.
os mesmos políticos que estão votando a lei da Previdência estão tentando articular a aprovação do Caixa 2. O que é o Caixa 2? É crime eleitoral. Se é permitido o Caixa 2 numa eleição, por que não se aposentar com 50 anos? Eu não entendo essa conta. Os mesmos políticos aprovaram a lei de repatriação de recursos. Então eles roubaram na mão grande do povo brasileiro, mandaram o dinheiro para fora do país, agora eles pagam 27%, que é o imposto de renda, para trazer o dinheiro de volta. E estão tentando aprovar a lei que seus parentes consigam repatriar os mesmos recursos. Isso é justo? Eu só peguei o microfone para dizer que nossa geração, a geração das minhas filhas, não precisa dessa representação desses políticos que estão ali nesse poder. Ano que vem é ano de eleição, e se dependesse de mim, nenhum deles seria eleito de novo. Existem bons e ruins, mas eu acho que tem que fazer uma faxina na casa inteira. Está na hora do povo brasileiro, a nível municipal, que é muito fácil de administrar e é muito fácil de controlar a corrupção, que é muito difícil acontecer isso em cidades pequenas, no nosso porte, fazer isso, mas está na hora da gente se mexer. Convido mais uma vez, amanhã de noite vai ter um ato que a TRAF ajudou a organizar, mas agora é uma comissão independente, que se oficializa como a voz do campo, aqui em Antônio Prado, que vai fazer um ato pacífico aqui, é um ato de repúdio, contra a Previdência, porque acredita que a categoria do trabalhador rural está sendo a mais afetada. E um dos principais pontos que o grupo defende é que o governo utiliza, um dos motivos que ele utiliza para aprovar essa PEC é que o agricultor não contribui e a produção não paga imposto. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado ao Júlio César Barizon. O Júlio foi o nosso último inscrito aqui na fala. Gostaria de fazer algumas considerações para encaminhar a parte final da nossa audiência pública. Bem, muito se falou aqui sobre os prós e os contras, né, dessa reforma da Previdência, muito mais contras do que prós, né, pela explicação do doutor Anderson, enfim, tudo que a gente ouviu aqui essa noite. O grande problema dessa reforma da Previdência que a gente observa que a população é tão contra, né, que ela simplesmente ignora aquelas castas, aqueles beneficiários que a vida inteira vêm usufruindo do dinheiro público aí para enriquecer. Né? Aqui temos algumas categorias que não entraram, por exemplo, nessa reforma, por exemplo, os militares. Né? Por que não, então, dividir essa conta com quem ganha mais? Né? Quando o doutor Anderson falou em cortar despesas, né, doutor Anderson, hoje no Brasil tem-se um teto constitucional de R$33 mil que não é respeitado. Né? A gente tem que criar uma outra PEC agora para regulamentar o que a Constituição já regulamenta. Então não dá para entender esse tipo de situação quando tem pessoas dentro do poder público, até dentro do judiciário, dentro da parte legislativa do país, dentro da parte executiva do país também, ganhando acima dos R$33 mil, que é o salário do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que criar uma lei para regulamentar a Constituição que já existe no Brasil. Então cortar despesas ninguém ouviu falar, né? O governo cortar benefícios, só no ano passado num canetaço, foi quase 40% de aumento, ou mais de 40% para o judiciário, né? No final do ano passado, o apagado das luzes. Isso representa quase 80 bilhões por ano só para essa categoria. Né? Eu estava tomando conta dos números agora aqui. Então, se a gente não falar em cortar despesas, cortar privilégios, né, em primeiro momento, e depois dividir essa conta com a sociedade, com esses 70% que ganham um salário mínimo, né, então não há sentido de se fazer uma reforma desse tipo. Né? A gente vem buscando aqui os espaços democráticos para abordar os assuntos, vem trazer as pessoas qualificadas aqui para tratar dessa reforma da Previdência, e do jeito que está, com certeza, não vai passar. Porque a sociedade brasileira não concorda com essas mudanças. Temos que primeiro cortar os privilégios, cortar daquelas pessoas que ganham mais, para depois prejudicar o trabalhador rural, o trabalhador das empresas que passa anos aí, como o senhor falou, na metalurgia, né, e chega numa idade, depois de 60 anos, quase que no fim da sua vida. E aí não vai ter nem o tempo de receber a sua aposentadoria. Então, que bom que a Câmara de Vereadores pôde, junto com a OAB, proporcionar esse debate aqui para a comunidade de Antônio Prado. Que bom que os nossos palestrantes aqui têm um alto nível de conhecimento e podem agregar esse conhecimento às pessoas que estão aqui.
Que bom que as pessoas também puderam participar e contribuir à sua maneira aqui com a nossa audiência pública. Então, a gente tem que agradecer a vocês, né, e dizer que a Casa Legislativa do Antônio Prado sempre estará à disposição quando for para tratar temas de relevância à sociedade. Então, muito obrigado a todos. Nesse momento, o delegado da OAB de Antônio Prado, nosso assessor legislativo aqui da Casa, o Dr. Christian Carra, fará a leitura da carta que está sendo extraída dessa audiência, para que possamos encaminhar nossas conclusões ao Governo Federal e ao Congresso Nacional. Desde já, né, eu peço a todas as bancadas de vereadores que façam o esforço e entreguem em mãos, pessoalmente, aos seus deputados, se possível, para que a gente possa, o mais rápido possível, né, transferir essa carta, esse documento, às mãos dos parlamentares, que são eles que vão definir, né, o futuro da nossa Previdência. Então, doutor Christian, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Carta aberta contra a reforma da Previdência Social, PEC 287 de 2016. Cidade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul. As entidades abaixo nominadas, reunidas na Câmara de Vereadores de Antônio Prado, na audiência pública realizada em 20 de março de 2017, manifestam sua indignação e contrariedade ao conteúdo da PEC da Reforma da Previdência Social número 287, apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. As ações do governo federal, bem como da base de apoio para aprovar a reforma previdenciária com a maior celeridade possível e sem o devido debate com toda a sociedade, vem causando extrema preocupação às entidades abaixo assinadas, pois a aprovação da PEC ameaça direitos sociais fundamentais. O projeto foi apresentado sem a devida legitimação de estudos técnicos e jurídicos que possam fundamentar o conteúdo da proposta de reforma à Carta Magna e aprovação da PEC 287, sem a devida análise de temas que envolvem direitos sociais, que foram conquistados a duras penas pela população brasileira e causará notório retrocesso social. As entidades abaixo nominadas defendem a preservação das conquistas sociais e repudiam a falta de diálogo com a sociedade civil organizada. A conduta adotada pelo governo federal descumpre preceitos constitucionais expressos que determinam a obrigatoriedade da participação das empresas e trabalhadores em qualquer assunto de reforma trabalhista e previdenciária no âmbito de órgãos colegiados do governo federal, tal como o Conselho Nacional da Previdência Social. A falta de debate prévio com os principais atores sociais que serão afetados pelas reformas previdenciária e assistencial e a ausência de elementos técnicos aptos a fundamentar mudanças tão radicais no modelo de seguridade social, bem como a intenção de resolver uma crise fiscal, não pode ser atribuída aos aposentados e trabalhadores. A realização de mudanças abruptas na legislação previdenciária e a criação de regras de transição sem qualquer razoabilidade acabam por retirar a credibilidade do sistema previdenciário nacional. O principal argumento apresentado pelo governo federal é no sentido de que a reforma da Previdência se faz necessária para garantir a sustentabilidade dos regimes previdenciários a longo prazo, ou seja, alegam um déficit na Previdência. Contudo, o governo federal se omite sobre as seguintes informações. A Previdência Social não é somente financiada com tributos que incidem sobre a folha de salários e a remuneração dos trabalhadores, que desvia recursos da Previdência por meio dos repasses da DRU para outros órgãos governamentais. Os estudos da Anfip e outras entidades mostram categoricamente que são falaciosas as informações que existe déficit na Previdência Social. A sua ineficiência na cobrança de dívidas previdenciárias dos sonegadores fiscais e sobre as renúncias e desonerações fiscais que ocorrem contrárias à saúde da Previdência Social. Ocorre que, até o momento, o governo federal não apresentou qualquer estudo econômico e atuarial que justificasse a reforma previdenciária apresentada. Diversos
são as injustiças propostas pelo governo no âmbito das reformas previdenciária e assistencial, que prevê a idade mínima de aposentadoria passará para 65 anos de idade para homens e mulheres e aumentará gradativamente em 1 ano a cada 3 anos. O prazo mínimo de contribuição para a Previdência será elevado de 15 anos para 25 anos. O tempo de contribuição para a aposentadoria integral, que corresponde a 100% do benefício de direito de cada trabalhador, será de 49 anos. Para se aposentar integralmente na idade mínima de 65, o trabalhador terá que começar a trabalhar formalmente aos 16 anos. O trabalhador e a trabalhadora rural também somente poderão se aposentar aos 65 anos de idade e, além da contribuição com o Fundo Rural, ainda terão que contribuir mensalmente, através de cada membro e não mais pelo grupo familiar. A nova regra, ao igualar o tempo de aposentadoria para homens e mulheres, desconsidera a realidade das trabalhadoras brasileiras, que geralmente assumem as tarefas de casa logo cedo, ainda na adolescência, e acumulam duplas ou triplas jornadas de trabalho. Nas pensões por morte, o valor pago à viúva ou ao viúvo passará a ser 50% do valor do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% cada dependente do casal. A pensão não poderá mais ser cumulada com a aposentadoria. A pensão poderá ser em valor inferior ao salário mínimo. A aposentadoria especial será devida a partir dos 65 anos de idade e somente terá direito quem comprovar que teve algum prejuízo à saúde. A proposta acaba com a aposentadoria especial dos professores, prejudicando os profissionais do ensino e toda a sociedade brasileira. A aposentadoria por invalidez também será calculada com base no tempo contribuído. Se o trabalhador tornar-se inválido poucos anos após a sua entrada no mercado de trabalho, sua renda será um pouco maior de 50% da sua remuneração. Somente será de 100% se for oriunda de acidente ou doença de trabalho, e as empresas passarão a ser responsabilizadas. E o benefício assistencial pago ao idoso carente terá a idade aumentada para os 70 anos, sendo que essa idade aumentará após 10 anos da promulgação da emenda. Nesse contexto, para combater a PEC 287, foi proposta na presente audiência pública a participação parlamentar do município, das entidades civis organizadas, enfim, de todos nós pradenses, para darmos continuidade à presente mobilização. Com urgência, emendas ao texto, principalmente em relação ao tema esquecido da aposentadoria especial, bem como ao apoio substitutivo pelo conjunto de advogados especialistas. Por fim, exigimos também a suspensão da tramitação da PEC 287 no Congresso Nacional até que se averigue as reais condições financeiras da Previdência Social, para assim evitarmos a desfiguração do sistema previdenciário e a supressão dos direitos sociais. A sociedade brasileira clama de forma inegociável e impreterível por uma reforma da Previdência digna e justa. Era o que continha, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Christian. Todos que participaram da nossa audiência, então, estão convidados a assinar esse documento, esse manifesto aí que será entregue aos nossos parlamentares e, enfim, à sociedade organizada para que possa se dar publicidade aos atos da noite de hoje. Outro assunto que a gente estava abordando agora aqui com a doutora é que a gente não falou, mas está em outras frentes antes de mexer nos direitos dos trabalhadores. É isso que a gente vem buscar e vem levar até a sociedade organizada na noite de hoje. Esta casa se sente privilegiada em proporcionar o grande debate realizado hoje. É função deste parlamento que os assuntos sejam amplamente discutidos e que, ao final, possamos encaminhar aos nossos legisladores federais nossa opinião. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e, especialmente, queremos agradecer na pessoa da doutora Graziela Vanin, presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, nosso delegado dentro do Prado, doutor Christian Carra, que também nos dá assessoria jurídica nesta casa, e foi um dos propulsores para que essa importante audiência pública acontecesse aqui na nossa cidade.
Ainda, nosso agradecimento especial ao Dr. Anderson Tomás Ribeiro, OAB Subseção Caxias do Sul, pela explanação e pela contribuição dada ao debate, bem como a todos os vereadores desta casa, entidades e representantes inscritos neste debate. Quero agradecer aqui também em especial ao meu vice-presidente Nelson Marcon, que se faz presente essa noite, ao vereador Paulo Agostini, presidente da Câmara de Vereadores de IP, e à vereadora Marina Panassolo, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Arama do Sul, que engrandeceram o debate essa noite. Aos servidores da casa, autoridades mencionadas no protocolo, e à imprensa aqui presente, e a todos que nos acompanharam na transmissão via Facebook ao vivo aqui da Câmara de Vereadores. Solicito a todos os representantes de entidades presentes que assinem a carta extraída dessa audiência. Sendo assim, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado à presença de todos. Tenham todos uma boa noite. Seja sempre bem-vindo. Vamos saber a casa aqui.